você já parou a pensar nas encenações ao seu redor? Quando você encarna uma diva ou até mesmo uma bruxa, aquela bruxa má, né? Bruxa malvada do sul, por exemplo. Às vezes você começa a observar o comportamento das pessoas, não sabe direito quem é o bandido, quem é o mocinho, acontece nas telenovelas toda hora. E aquelas produções maravilhosas que parecem um sonho. Pois é, hoje vamos falar sobre o palco, sobre as produções, os papéis e enredos que nós vivemos no nosso teatro da vida. E, para tanto, eu convido o diretor Paulo Faria. Obrigado por estar conosco. Obrigado. E nosso querido irmão, parceiro desse programa de tantos anos, o ator, diretor, multimídia, Milton Levi. Boa noite, obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Estamos tendo uma conversa tão agradável aqui antes de entrarmos, falando da família dele de Sintra. Pois é. Falar com o Paulo agora, porque a borboleta azul, eu gostei muito do nome, achei tão emblemático, borboleta azul, né? É um drama. É um drama. É um drama. É um drama. É uma história inspirada num trecho que tem do Estrangeiro, do Camus. Tem uma passagem do Camus. E quando ele está na prisão, ele lê uma nota, né, sobre um crime de duas mulheres, uma mãe e uma filha, que recebe um estrangeiro e há um crime. Eu não vou desenvolver muito a questão para o público ir assistir a peça. Claro, Paulo. Mas e aí depois eu descobri que, na realidade, esse é o roteiro do Mal Entendido, do Camus. Né? E depois eu descobri que ele escreveu isso em cima de um outro texto chamado Lituânia, de um autor inglês morto em 1915, Brooks, o sobrenome dele, e que o Camus assistiu a peça e eu li primeiro O Estrangeiro, antes de ler O Mal Entendido. Eu só vim ler O Mal Entendido depois de uma leitura pública do texto. Mas isso é o Mal Entendido do Camus? Eu falei, faz sentido, porque eu li no Estrangeiro. Tanto que no programa a gente coloca a citação da peça e eu ambientei a uma situação que é uma cidade que vai ser represada, muito parecida com Belo Monte. E achei muito pertinente falar dessa questão hoje e de uma forma mais universal. Então, tem uma pegada meio Guimarães Rosa no texto, né? E é uma novela de suspense, né? Eu sou um noveleiro, né? Eu escrevo melodramas, né? E o que é um pouco fora, né, da minha geração. E, enfim, essa peça, ela conta essa história, que é uma história, apesar de falar do Brasil, né, nesse lugar, ele tem uma visão muito universal desse conflito, que é dessa mãe, dessa filha, que espera um filho que foi vendido pela mãe quando criança, e ele deveria voltar rico, e essa cidade toda já foi abandonada, porque só ficaram as duas mulheres esperando esse filho, quando chega esse visitante, o Rafael, que o Beto Magnani faz, esse personagem, junto com a Juliana Fagundes e a Thaís Aguiar, e a chegada desse personagem muda toda a situação, e elas encontram, e ele traz uma mala cheia de dinheiro também, e aí depois eu fui ler, né, o Mal Entendido, eu falei, né, é interessante a inspiração e essa loucura do escritor dizem que é um vampiro da alma humana, né, que eu estou aqui conversando e fico atento aos dois e extraindo ao máximo, né, e é muito... Fique tranquilo que nós também. E é muito interessante enfim, a peça, como ela tem surpreendido, por ser uma história linear, por ser uma novela de suspense. A companhia acabou de montar antes o Cine Camaleão com a Mel Lisboa, que a gente ficou falando, a gente está na boca do lixo, na Rua do Triunfo. Sim, maravilha. Né? A gente está retomando, levando o teatro e tentando reavivar a chama da luz ali, com um projeto que é o Borboleta Azul hoje, e que eu espero que o seu público, assim como toda a produção aqui, muito generosa, vá assistir ao Eu vou espetáculo. passar exatamente esse recado agora para você. Presta atenção, bonitinha. Você também, bonitão, que eu sempre digo que você é filho de Deus. Leve sua bonitinha para assistir a Borboleta Azul. Vai estar em cartaz até o dia 1º de setembro, o que quer dizer que você não precisa correr muito, mas se eu fosse você, correria, você pode assistir 2, 3, 4, 10 vezes. Quintas e sextas, às 19 horas, sábados, às 21h30. Você entendeu? Quinta e sexta, 19. Sábado, 21h30. Na sede Luz do Faroeste, que fica na Rua do Triunfo, 305, no metrô Luz. Sede da Luz do Faroeste, Rua do Triunfo, 305, no metrô Luz. Está dado o recado. E uma coisa interessante que eu queria só chamar a atenção é que o ingresso é pague quanto puder. A gente está praticando uma coisa muito legal, que o público recebe o envelope na entrada e ao final ele deposita o valor do ingresso. E com isso democratizou
a entrada, que a gente não sabe o poder aquisitivo de ninguém e o público também, né? Porque antes a gente cobrava na entrada, né? Aí o Isaac, que é o dono do Paris 6, né? Que foi Meu querido amigo, né? Ele foi nos assistir no ensaio aberto, exato. Aí falou, você não entrega um envelope? Porque, por exemplo, eu gostaria de dar mais, mas numa fila eu posso ficar constrangido, assim como quem tem pouco a dar. Como ele é do ramo. E acertou, e nos ajudou muito, né? Então, Isaac, um beijo, meu irmão. Obrigado pelo seu telefonema no meu aniversário. Você é muito querido. Eu soube que você ligou, mas eu não estava, né? Quer dizer, estava noutra. Enfim, estava aqui, né? Quando você ligou, eu estava aqui na televisão, no dia do aniversário. Bom, Milton, você está dirigindo agora um espetáculo infantil. Eu não sei como é que você aguenta. Eu também não sei como é que eu consigo trabalhar. O cara está dirigindo agora o Gato de Botas, aquele conto clássico mesmo. Isso. Fala os outros. O Amante do Meu Marido, 5 anos em cartaz, que agora estamos indo para o Silvio Romero a partir do dia 3, sextas-feiras 22, sábado 21 e domingo às 19. Comendo a pombagira ainda. Comendo a pombagira, o dia que eu comi a pombagira, todos os sábados às 23 horas, também indo para o Silvio Romero a partir da semana que vem. E agora o Gato de Botas, que está no Teatro Santo Agostinho, todos os sábados às 16 horas. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E eu estou tendo uma experiência fantástica, muito tempo eu não dirigia nada para criança, estou enlouquecendo, aprendendo tudo de novo. A verdade está ali, meu. Está ali, com certeza. Com certeza. Quer dizer, como todos nós conhecemos o texto de Gato de Botas, o importante agora é ir assistir. Porque essa, com toda certeza, a visão do Milton deve ser a sua, ou próxima da sua, sei lá. Gato de Botas, Teatro Santo Agostinho, Apenino 118. De novo, Gato de Botas, no Teatro Santo Agostinho, na Rua Apenino 118. Domingos, 15 horas. Não é 16, hein? Esse aqui é uma... É que é o último sábado que vai ser agora no próximo, é 16 horas. Aí passa para domingo às 15, porque tá uma loucura, graças a Deus. Que Deus te ajude e não me desampare mais uma vez. Bom, Ele fala isso porque eu lancei todos os espetáculos aqui. E todos são um sucesso. Oh, meu Deus do céu. Me ajuda nessa também. Bom, vamos começar falando do teatro da vida, né? Vocês, meninos, vivem do teatro, vocês dois, e sabem que a ficção às vezes se confunde com a realidade. Mesmo aquele meu amado Oscar Wilde dizia que a vida é que imita a arte, não a arte que imita a vida, é o contrário. Muito bem. Na vida real, vocês já passaram por momentos que eu diria inacreditáveis? Pode ser bom, ruim, tanto faz, já que é ficção mesmo. Muitas vezes, né? Primeiro, assim, porque essa entrega de um processo teatral que às vezes leva muito tempo, você acaba desenvolvendo laços e eu, na realidade, eu presenciei mais do que vivi, né? Na função de autor e diretor, você acaba percebendo ali relações que se misturam e você tem que administrar o elenco, né? Eu sempre fui daquele que tentei evitar misturar essas coisas, mas elas acontecem e a gente perde o limite da criação. Eu acho que isso envolve muito mais mesmo a criação do ator, né? Ele perde, às vezes, necessariamente, ele perde um pouco o parâmetro. Mas já presenciei inúmeras vezes situações que gerou casamento, filhos. Tá aí, eu vou citar então uma situação, um fato que aconteceu comigo. Que vida real. Vida real. Tá. Vida real. Eu conheci uma mulher e não percebi que eu estava conhecendo um personagem. E convivi quase 10 anos com um personagem. Olha que loucura. Gente. Um ser egóico que conseguiu, durante 8, 9 anos, durante uma relação, eu não chamo de me enganar, mas se enganar principalmente, achando e vestindo um personagem que não era a realidade. E quando apareceu a realidade, ela parece consistente, você sabe disso como diretor, pareceu densa, consistente, e aí eu percebi que por aquela mulher eu não gastaria uma vírgula para casar, ou namorar, ou conviver. Eu convivi com um personagem. É muito louco isso. Pô, Milton, eu vou dizer uma coisa, pensei que isso tivesse acontecido só comigo. Não. Mudou de endereço. Mudou de endereço. E eu conheço também a sua história e é muito parecida. É muito parecida. Casamos com um personagem. E eu que não consigo ser ator fora do palco. Eu não consigo ser ator fora do palco. Eu sou ator no palco. E acredito que as pessoas sejam isso também. Não foi o caso. Não foi o caso.
Mas às vezes acho que muito mais fora do palco a gente encontra... Porque às vezes você consegue entender a sedução do ator quando isso está acontecendo ali, nessa relação do trabalho, mas fora, pela prática, né? Acho que de imediato, quando a gente mantém relações de trabalho fora dessa relação de criação, você percebe esse jogo, não sei se o fato da composição de personagens, né? Você vai percebendo aqui e ali pistas, e assim mesmo é enganado. Claro, mas claro. Muito, né? Porque... eu sou a pessoa mais fácil do mundo a ser enganada, porque Bem-vindo ao como eu sou clube. uma pessoa, Bem-vindo ao como eu sou um clube cara de que podem ser transparente enganados. e autêntico, eu acho que todo mundo é. Agora, o que eu vou dizer? É que a vida é um teatro mesmo. Só mas pode ser. Mas é. Agora, se a gente pensa assim numa superprodução, ou mesmo numa produção, você viu o negócio do casamento, por exemplo. Aquele mega show, aquela coisa... Que é um espetáculo. É um espetáculo. Que é uma metamorfose para arrasar a noite, aquela coisa, enfim. Será que tem ciência de que nós somos observados, quer dizer, por todo mundo? Porque aquilo ali é um palco mesmo. Não vai dizer grande que produção. Pois é. E um dinheiro mal gasto. Mal gasto. A gente não pode deixar a desejar né? quando o assunto é imagem? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhum... Nós atores, nós artistas que vivemos de imagem, sabemos o quanto é importante você preservar a sua imagem para o bem. Agora, quando você pinta esta situação, a partir do momento que os protagonistas que estão bancando essa festa e causando essa festa são os que menos aproveitam, porque a gente, quando está no palco, a gente aproveita, a gente troca aquela energia. Agora, nessa circunstância, essa falsa festa é uma pintura do quadro errado, na minha opinião. Casamento e velório eu só vou de muito amigo, assim. Porque... Eu estou aqui hoje, que coisa engraçada, comungando de... Porque é a mesma coisa comigo. Tem que ser muito amigo para eu ir. Porque senão eu não vou. Casamento, meu irmão, velório, para mim é igual. Velório, então, né? Quando sai morreu o fulano, eu vou lá, gente, eu não conheço, não era íntimo da pessoa. Não, mas isso não é íntimo. E aí eu mando, enfim, mas tem... Porque é muito difícil, né? Porque eu acho que o casamento, então, é uma das coisas mais lindas que eu acho, assim, de cerimônia. Mas quando é, de fato, um casamento amparado no amor, conhece, né? Na afetividade e tal... Porque o que não é a grande maioria, né? Acho que 70%, para não ser muito radical, dos casamentos, né? Basta ver, né? Pelas revistas, né? Hoje casa e fala, mas já não era daquele? Agora não, era aquela. Mas olha, falando de espetáculos, eu acho o seguinte, que num espetáculo normal, clássico, ortodoxo, o que vocês fazem, né? Os atores estão no lugar certo e na hora certa. Como é que vocês explicam encontrar aquela pessoa tão especial, ou às vezes tão destrutiva, num momento absolutamente improvável? Falei de vida real de novo. Nós fazemos as nossas escolhas, Rony. Eu acho que o universo, ele sempre coloca no seu colo aquilo que você quer. No momento em que você escolheu se autoflagelar, você vai escolher a pessoa errada para que ela possa te punir pela culpa que você está sentindo. Gente, que coisa... Isso chama-se autoflagelo. É forte mesmo. As pessoas são felizes se elas querem verdadeiramente ser felizes. Se ela quiser verdadeiramente fazer o pedido da alma, nunca do ego. Quando o seu pedido é do ego, o universo não te atende. Ao contrário, aí é flagelo. Sim. Não, e é o que mais tem, né? É o que mais você percebe, pessoas que se apaixonam exatamente, fazem um caminho que não deveriam fazer, né? Parece assim que... Eu sou muito de ouvir amigos e amigas que procuram, enfim, para... E eu percebo, mas de novo, você está de novo se envolvendo, né, com esse lado que parece que é uma busca pelo descaminho, né? Parece que há uma necessidade ali, e para isso a gente dá o nome de amor, que ficou muito, é uma palavra que se perdeu muito, né? São muitos interesses hoje numa relação, né? E é muito raro, e casamentos que duram até muito tempo, né? Com seus interesses ali, viram um bom negócio. Mas isso eu acho que é muito comum hoje, muito mais do que se pensa, né? Essas pessoas nesses descaminhos. A culpa mata qualquer relação. A culpa mata qualquer relação, é pela culpa que nós escolhemos, é pela culpa que nós sofremos. Isso é uma loucura, isso está no nosso inconsciente. E eu tenho certeza absoluta que grande parte disso, a igreja ou as grandes religiões têm a ver com isso. Concordo. Mas tem que ter uma coisa de querer gostar de ser feliz, né? Eu, por exemplo, gosto de ser feliz. Eu tenho medo de deixar de ser feliz. Isso é uma coisa pavorosa. E porque medo é atração. Claro. Mas que delícia
Eu Tá tinha bom que elogiar, demais, porque eu provei aqui. Assim, e você é insuportável. Eu vou contar uma Muito coisa para bom. você, faço isso raramente. Melhor arroz de cordeiro que eu comi até hoje. Obrigado. Você deve ser muito bem no Você seu é casamento. insuportável. Eu só quero ver se ele cai aí. Porque olha, isso aqui tá maravilhoso. Que delícia. Impecável. Opa! Beleza? Sorte. Ei, sorte, não. Quebrou Não, tudo? nada, tá tudo certo aqui. Samuca, Que nem traz uma- champanhe. Não precisa nada, Samuca, Aqui, já tá tá. tudo bem, não precisa nada, tá tudo ótimo. É Bom. sorte, é sorte. Bom, essa coisa de que nós estamos falando de interpretações no teatro da vida, eu acho que a nossa vida também ela é aplaudida após um dos inúmeros grand finales. O término de uma relação, por exemplo, precisa ser sempre impactante, dramática? É difícil falar que não, mas normalmente é impactante, dramática, frustrante. Porque quando você casa, você mexe com o que há de melhor. Quando você descasa, você superlativa aquilo que há de pior. E quando você superlativa isso, meu amigo, não há grandeza, não há sentimento que não nos faça superlativar também o outro lado que nós temos aqui dentro, que é o lado ruim, o lado... É difícil você sair de uma relação sem um pouquinho de litígio ou sem muito litígio. Eu não sei a sua capacidade, eu não tive essa competência. Eu também não. Bem-vindo ao clube mais uma vez. Acho que faz parte do luto, né? Você tem que cumprir, Talvez tem que seja. matar de alguma forma e alguém vai sair perdendo, né? Claro. Em geral, as duas pessoas, quase sempre. Mesmo que aparentemente alguém esteja seguro, se é uma relação verdadeira. Eu quero só agradecer a você mais uma vez. Esse é o Francisco de Assis, o chefe de Assis, que assina a cozinha do Dom Afonso, que fica na rua Capitão Nascimento Filho, 149, em Sorocaba. O telefone lá é 1515, que é o código lá de Sorocaba, 3031 1001. É o telefone dele. Se você quiser provar o melhor arroz de cordeiro, Sem dúvida. vai ter que ir para Sem Sorocaba. dúvida. Muito bom, Já tem bravo. siricá e tudo. Paulo, obrigado, meu irmão. Obrigadíssimo por conhecê-lo. Obrigado, querido. Obrigado a você, meu irmãozinho, mais uma vez. Imagina, lembrando que quem assistiu o programa do meu amigo Rony, qualquer dos 3 espetáculos paga somente R$15. Final de semana que vem, Silvio Romero. Opa, eu vou estar lá. Opa, vai ser uma honra, vai ser uma honra. Olha, só lembrando o seguinte, Buda já falou, hein? Nós somos os construtores do nosso próprio destino. Todo seu hoje está chegando ao fim. Você fica agora com a minha querida, amada Maria Lídia e o programa Hora do Voto. Amanhã estou te esperando aqui a partir das 10h10, 10h20, 22h20. Beijo. Todos nós aqui amamos você. Com certeza.